Boa noite. Pandemia. Especialista alerta para um grande número de óbitos nas próximas semanas. Se 100 pessoas tiverem Covid e precisarem de UTI, nós temos esse risco aí de até 30, 40 óbitos decorrente já de resultados medidos, inclusive em Passo Fundo. Portanto, nós nunca estivemos num momento tão grave de epidemia em Passo Fundo. Marcos Cavalheiro Júnior alcança primeiro lugar em ranking mundial de kickboxing. Eu acabei disputando 8 modalidades, 8 medalhas, sendo que então eu conquistei 4 medalhas de ouro, 1 medalha de prata e 3 medalhas de bronze. Com isso, pela primeira vez na história, o Brasil ocupou o lugar mais alto do pódio entre todas as nações. Vereador reeleito Renato Checker é o convidado de hoje da série O Novo Legislativo. O pessoal muitas vezes interpreta mal, mas ele é louco pelo Bolsonaro. Eu não sou louco pelo Bolsonaro, eu sou louco pela seriedade, pela honestidade e pelo trabalho de um homem que está há mais de 30 anos dentro da política e nunca se corrompeu. O mapa definitivo do plano de distanciamento controlado, divulgado ontem pelo Estado, confirmou a nossa região em bandeira vermelha. A decisão atesta o alto risco de Passo Fundo para a Covid-19. Já são mais de 200 vidas perdidas e o número de casos ativos da doença não para de subir. Luiz Arthur Rosa Filho, diretor da Faculdade de Medicina da IMED e ex-secretário municipal da Saúde, faz uma previsão alarmante. Se a pandemia continuar nesse ritmo, a cidade vai registrar um grande número de óbitos nas próximas semanas. E cabe a nós reforçar os cuidados para frear a transmissão do vírus até que tenhamos uma vacina. Se nós tivermos, de fato, 3.000 pessoas contaminadas por mês em Passo Fundo, isso significa que nós teremos cerca de, pelo menos, 250 pessoas que precisarão de internação hospitalar. E o nosso parque hospitalar é um parque bastante generoso, né? Nós temos bastante leitos. Só que a coisa começa a se complicar quando nós expandimos para uma necessidade prevista de talvez 100 pessoas precisarem de leito de UTI em Passo Fundo. E nós já estamos com a nossa capacidade praticamente esgotada. Também é preciso salientar que se 100 pessoas tiverem Covid e precisarem de UTI, nós temos esse risco aí de até 30, 40 óbitos decorrente já de resultados medidos, inclusive em Passo Fundo. Portanto, nós nunca estivemos num momento tão grave de epidemia em Passo Fundo, né? Os dados brasileiros confirmam a mesma situação e, mais do que isso, analisando o contexto dos hospitais que vem se manifestando e reiterando para toda a sociedade a necessidade que a gente cuide, porque nós estamos muito próximos da capacidade máxima hospitalar, também vem uma nova variável. As equipes de saúde de Passo Fundo estão no seu limite operacional. Ambos os hospitais, grandes hospitais, estão tentando contratar mais profissionais. O Sistema Único de Saúde e o CAIS Petrópolis também estão selecionando novos profissionais e estão com muita dificuldade de achar novos profissionais. As 3 instituições de ensino de Passo Fundo já estão formando profissionais. Nesse momento, são esses os profissionais que mantêm principalmente o atendimento primário da cidade, e isso também tem um limite operacional. O CAIS vem batendo todos os recordes de atendimento, ou seja, nós chegamos naquele momento em que prevíamos desde março e abril, e todos os analistas que analisam com parcimônia e com isenção a situação epidemiológica vinham nos alertando do risco de colapso do sistema pelo excesso de demanda. Bom, nesse momento a nossa única saída é a vacina, né? Nós não podemos perder isso de vista. Aqui nós temos novos fatos a acrescentar, né, pessoal? Se vocês recordam, nós chegamos uma época a pensar na estratégia de imunidade de rebanho. Pois bem, hoje os dados nos confirmam que talvez essa imunidade de rebanho jamais será atingida pelo simples fato de que há uma grande possibilidade de reinfecções e de queda
dos anticorpos do sistema de defesa do organismo 2, 3, 5 meses depois. No dia de hoje, a confirmação de uma médica do Nordeste brasileiro que teve 2 episódios de Covid. E há suspeitas várias em vários locais de que isso já esteja ocorrendo, ou seja, a nossa imunidade não seria definitiva, portanto, nós jamais chegaríamos em altos índices de imunidade. Portanto, o que nos resta agora é cobrar das autoridades que a gente tenha o mais rápido possível a vacina, né, que ela seja disponibilizada o quanto antes para as populações de risco. Né. É importante salientar que uma diferença importante no risco de óbito entre um jovem de 20 a 29 anos, que aqui no Rio Grande do Sul é de 0,08%, enquanto nos idosos com mais de 80 anos é de 25%, ou seja, idosos têm 300 vezes mais chance de morrer do que jovens de Covid. Portanto, nós precisamos rapidamente vacinar, porque nós estamos num estágio em que não conseguiremos mais, em hipótese alguma, diminuir o tamanho do problema até encerrá-lo. Podemos obter algum sucesso se cumpríssemos medidas rígidas de distanciamento e de isolamento social, mas não acabaríamos com o problema. Então, o que nos resta agora, para que a gente possa retomar a economia, para que a gente possa retomar a normalidade, para que a gente possa retomar a rotina das nossas vidas, que a vacina chegue logo. E os protocolos de segurança contra a Covid-19 foram lembrados pelo vereador Alex Necker em seu último grande expediente. O parlamentar usou o espaço de honra da sessão para pedir que a comunidade ajude o poder público a combater o vírus. Todos nós precisamos tomar cuidado. Eu, algumas sessões atrás, fiz essa fala aqui e algumas pessoas me questionaram: vereador, o senhor está chamando a atenção da comunidade, mas o senhor ficou afastado por um período aí da Câmara em virtude do contato com um familiar que teve Covid. Exatamente, vereador Gleison. Mesmo eu que tenho tomado todos os cuidados e tenho orientado as pessoas nesse sentido, vivi um momento desses. Imagina a pessoa que está se descuidando, que não está levando a sério os cuidados que são necessários nesse momento. Então pode até ser que alguns pensem, lá vem o Alex novamente com essa conversa. Mas, infelizmente, o que nós temos sentido e visto na nossa comunidade é que muitas daquelas pessoas que gostavam de dizer eu quero pegar isso logo, porque daí eu já tenho e passa, infelizmente, algumas dessas pessoas que diziam isso, inclusive publicamente, vereador Rufa, pegaram a doença e, infelizmente, não estão aqui mais para dizer o que aconteceu e o que sentiu. Então, vamos tomar o cuidado, nos cuidar das pessoas da nossa família, é proteger um e aos outros. Evitar que a pandemia siga fazendo vítimas, vereador Patucci. Se nós nos cuidarmos, não vai ser necessário medidas mais duras, vereador Paulo Necri, vereador Rude. Ninguém vai reclamar que o estabelecimento comercial teve que fechar, que o restaurante não pôde atender, que a escola teve que parar, mas para isso nós precisamos ter consciência individual e coletiva. Aos 26 anos de idade, sendo 21 dedicados ao esporte, Marcos Cavaleiro Júnior alcançou o maior feito de sua carreira. O passofundense conquistou o primeiro lugar no ranking mundial de kickboxing, após a soma dos pontos das competições que participou em 2020. A mais recente foi no final de novembro. Nos últimos dias eu estive participando de algumas competições, onde eu acabei conquistando o título mundial, chancelado pela OACO, entidade pela qual é reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional, e oficialmente agora eu sou o campeão de tudo, né? O evento teve diversos atletas, né? Atletas do mundo todo, e eu acabei disputando 8 modalidades, 8 medalhas, sendo que então eu conquistei 4 medalhas de ouro, 1 medalha de prata e 3 medalhas de bronze. Com isso, pela primeira vez na história, o Brasil ocupou o lugar mais alto do pódio entre todas as nações. Em seguida disso, eu fui homenageado, né, sendo escolhido o atleta do mês pela Confederação Brasileira de Kickboxing, e eu dediquei
essa homenagem da confederação para minha falecida avó, né, e para todos os meus familiares. E agora, oficialmente, a gente se torna o número 1 no ranking mundial de kickboxing pelo Sport Data, chancelado também pela WACO. Então, nesse ano de 2020, a gente concretiza todo um investimento de dedicação, de superação, de determinação que a gente teve durante 21 anos como atleta, né? Todo mundo sabe que eu dediquei grande parte da minha vida como um desportista, né? Então eu vivo para o esporte, não só para o kickboxing, mas para o karatê, para o muay thai, para as corridas de rua, powerlifting, diversos esportes, e eu sempre dou o meu melhor, independente de onde eu tô, eu sempre estou dando o meu melhor. E para finalizar, gostaria de agradecer a todas as pessoas que acompanham o meu trabalho, né, a todos os conhecidos, aos amigos, aos familiares, aos colegas de treino, aos meus apoiadores, patrocinadores, e agradecer também a vocês pelo espaço de eu estar divulgando o meu trabalho e dizer que cada vez mais eu vou estar trabalhando para divulgar da melhor forma possível o nome da minha equipe, do município de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul e do Brasil, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, valeu! E no segundo bloco tem uma entrevista especial com o Renato Tchecker. O parlamentar foi reeleito com 1.380 votos para um terceiro mandato. A Convidas responde pelo Primaves, abrigo de exemplares silvestres. Uma ação ao alcance de todos é cadastrar-se no programa Nota Fiscal Gaúcha, optar pela Convidas e registrar o CPF no ato do pagamento das compras. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor. Exemplos não faltam. Na linha de frente, nos hemocentros, onde os heróis anônimos dão um pouco de si, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. A você, doador de sangue, o nosso agradecimento pelo grande ato de amor. Mais do que nunca, você é necessário. Informe-se em um hemocentro e saiba como doar em segurança. Seja solidário. Doe sangue. O Jornal da Câmara está de volta para mais uma entrevista da série O Novo Legislativo. E nesta terça-feira eu converso com o vereador reeleito Renato Tchecker, do PSC. Boa noite, vereador. Seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, Ana. É uma satisfação, né, estar aqui novamente dando uma entrevista na nossa querida e abençoada TV Câmara de Passo Fundo, né, para mostrar realmente mais uma vez, né, o nosso trabalho aqui e para falar para a comunidade o nosso compromisso nesses próximos 4 anos, já que fomos reeleitos novamente pelo nosso povo de Passo Fundo. Eu quero iniciar então a nossa conversa falando sobre as eleições. Realmente foi um pleito muito difícil, tanto para candidatos quanto para os partidos políticos. Então, qual o segredo para conquistar 1.380 votos e a oportunidade de um terceiro mandato? Nós estávamos falando antes da gravação, né, Ana, que realmente foi uma eleição, uma campanha tumultuada, muito difícil, né? No meio de uma pandemia, né? Então foi tudo muito diferente, né? Tivemos muitas restrições, não podemos fazer muitas visitas, né? E mesmo assim nós conseguimos superar tudo isso, né? E conseguimos aí então 1.380 votos do nosso povo de Passo Fundo, né? O segredo é trabalhar e não ter descanso, né? Eu acho que enquanto o político tiver vontade de trabalhar, de se manifestar, eu acho que o povo tem que continuar, sim, reconhecendo esses tipos de políticos. E este vereador aqui sempre tive posição, né? Muitas pessoas não gostam muito desse vereador aqui, mas também arrumei muitas pessoas que me acompanham e me admiram justamente pelas minhas manifestações e meus posicionamentos. Então, eu acho que o segredo é esse, mostrar para a população, Ana, de que lado o vereador está. E eu, graças a Deus e graças
ao meu trabalho, eu sempre mostrei em que lado estou. Falando um pouco da sua vida pessoal, o senhor tem 47 anos, é casado, pai de 2 filhos e antes da Câmara Municipal o senhor trabalhava então numa pedreira da nossa cidade. Eu costumo a falar da minha profissão. Eu desde 6 anos de idade, quando eu já levava merenda para o meu pai na pedreira, a mãe arrumava o chazinho, o bolinho e eu levava para o meu pai e ali eu já ficava aprendendo a fazer algum serviço. E dali eu nunca mais saí da pedreira, sempre trabalhei com o meu pai, né? Casei, sustentei a minha família até vir para a Câmara com 40 anos de idade, né? Mas até os 40 anos de idade eu sempre trabalhei dentro de uma pedreira, a não ser 9 meses que trabalhei como frentista de um posto de combustível. O restante dos meus anos sempre trabalhando dentro de uma pedreira, como pedreiro, né? Como fazedor de paralelepípedo, como fazedor de alicerces, de meio fio. Essa é a minha profissão, né? Então tenho muito orgulho disso e só peço a Deus que me dê saúde para que, se um dia eu não tiver mais na política, que eu consiga ter saúde para mim voltar a trabalhar na minha profissão como pedreiro, que é o que eu adoro a minha profissão. Aqui em Passo Fundo o senhor é conhecido por ser um dos grandes defensores então do presidente Jair Bolsonaro. Queria que o senhor explicasse para quem está assistindo os motivos que fazem o senhor se identificar tanto então com o nosso presidente. O presidente Bolsonaro é a única esperança que nós temos viva nesse nosso Brasil, no meio de tantos políticos corruptos, políticos canalhas, né? Então, o pessoal muitas vezes interpreta mal, mas ele é louco pelo Bolsonaro. Eu não sou louco pelo Bolsonaro, eu sou louco pela seriedade, pela honestidade e pelo trabalho de um homem que está há mais de 30 anos dentro da política e nunca se corrompeu. Então é isso que eu defendo, a seriedade e a lealdade que o nosso presidente tem com o nosso Brasil. Porque quando você olha para o lado direito, para o lado esquerdo, tu só vê canalha. Quando você olha para cima, já foi muitos canalhas também lá para cima. Então assim, eu não vejo outra chance do Brasil se dar bem, a não ser com o nosso presidente Bolsonaro, que eu tenho muito orgulho, né, de colocar uma máscara do nosso presidente. Coisas que os críticos do nosso presidente Bolsonaro não colocam máscara de outros que eles se alinham. Eles sabem criticar o Bolsonaro porque eles não têm argumentos, eles não têm o que falar. Agora, quando tiver que botar uma máscara dos que eles defendem, aí eles têm vergonha de saírem na rua com uma máscara daqueles que eles defendem, porque eles sabem que eles vão ter rejeição, porque nós andamos num mundo, estamos vivendo um mundo que ninguém mais tolera bandido político, principalmente. Ninguém mais tolera bandido político, principalmente. Nestes 8 anos, então, no Parlamento Municipal, o senhor teve várias demandas que foram discutidas e aprovadas. Eu separei uma bastante importante para a gente destacar, então, na entrevista de hoje, que é a lei que proíbe, então, o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas da nossa cidade. Eu queria que o senhor recordasse, então, um pouquinho dessa proposta e se, de fato, ela está sendo colocada em prática pelo município. Essa lei foi muito debatida aqui na Câmara, Ana. E eu digo assim, foi uma lei histórica, né? Nós conseguimos aprovar uma lei dessa dimensão e teve muitos contratempos, teve muitos debates, teve muitas pessoas que interpretaram mal, que o vereador era contra a juventude. Jamais! A nossa juventude é o nosso futuro, é a nossa esperança, é tudo que nós temos de bem. O que essa lei significa é respeito. O sujeito não pode ir numa praça pública, quebrar garrafa, fazer bebedeiras e isso e aquilo e achar que está agradando, né? Porque a nossa juventude, 96, 97% é um exemplo. Só que de repente 3, 4% de jovens radicais que acham que vale tudo, eles acabam atrapalhando ao todo. Essa lei deu um bom resultado, só que, claro, né, não resolveu o problema, mas que agilizou e que deu mais poder para a nossa fiscalização,
né, para a nossa brigada militar fazer a fiscalização, isso deu. Então foi uma lei muito discutida e graças a Deus ela veio, foi aprovada e está valendo, né? E eu acredito que normalizou muito com a nossa lei o respeito entre a nossa juventude. Falando agora das prioridades, então, para 2021, a gente está enfrentando uma forte pandemia, né? Muito vem sendo dito e estão buscando soluções para tentar resolver esse problema, né? De forma que a população sofra menos. Uma das bandeiras, então, que o senhor pretende levantar agora já de início, né? Já comentou, inclusive, esta semana na Câmara Municipal, é a criação de um hospital de campanha. O hospital de campanha nós já fizemos essa indicação aí há 6 meses atrás, né? E o que me deixa, às vezes, com uma pulguinha atrás da orelha é que quando chegou a campanha, deu uma paralisada, ninguém mais falou em nada praticamente. Deixaram a campanha correr solta, frouxa, rádios se calaram, né? Médicos que davam entrevista em tais rádios também não apareceram mais dar entrevista. Aí depois da eleição, aí o vírus atacou a todo vapor novamente. Então isso me deixa revoltado, né? E sabemos que o governo federal mandou um monte de dinheiro para o nosso governador do estado. Onde é que está o investimento perante todo esse dinheiro que veio, né? Há boatos aí que é mais de 2 bilhões de reais, né? Na nossa cidade de Passo Fundo, o governo, há boatos aí que também mandou mais de 27 milhões de reais. Onde é que foram parar esse dinheiro? O que o nosso executivo fez com esse dinheiro? Já que estamos aí no meio de uma pandemia. Então, dinheiro não é o problema. Por que nós temos que atirar todo o nosso povo de Passo Fundo aqui no cais da Petrópolis? Por que isso? Filas de 60, 70 pessoas, quer dizer, a pessoa se sente mal, ela vai procurar recursos, aí chega ali no cais da Petrópolis, que é o que estão indicando para ir, enfrenta a fila de 50, 60, 70 pessoas. Isso é desumano o que o nosso executivo está fazendo com a nossa população de Passo Fundo. Com esses 27 milhões, ele não teve capacidade de contratar mais médicos e colocar, então, o hospital de campanha. É o que eu estou reivindicando. Vamos fazer um hospital de campanha, então, já que é tudo isso, já que é esse pavor, já que o coronavírus veio a todo vapor depois das eleições, então o mínimo e o justo é colocar um hospital de campanha para dar amparo para a nossa população. Porque nós vivemos numa cidade a mais de 210 mil habitantes e atendemos aqui, a gente sabe, perante a saúde principalmente, mais de 150 cidades da região. Aí, o que temos aí é o cais da Petrópolis para atender toda essa população. Isso é desumano o que o nosso executivo está fazendo para a nossa cidade de Passo Fundo. Me desculpa, Ana, mas eu me altero mesmo, porque isso é inaceitável, uma situação dessa, e há condições perante o tratamento do coronavírus, o acompanhamento, seja só o cais da Petrópolis. Onde é que está o nosso secretário da Saúde, que não se manifesta sobre essa situação? Onde é que está o tratamento precoce com hidroxicloroquina, que nós temos exemplos aí que prefeito que acatou o kit com hidroxicloroquina, não tem nenhum caso de óbito na cidade. Então, se o nosso executivo não se alinha com esses exemplos, então não venha aqui falar em combate do coronavírus, que vocês não estão fazendo nada disso. Vocês estão atirando uma população lá para o cais da Petrópolis, né, com filas que chega a atingir até 100 pessoas na fila. Aí é uma barbaridade. Não venham mentir para a população. Vereador Renato, para encerrar então a nossa entrevista, expectativas para o novo mandato e quem sabe aí até para a Assembleia Legislativa? Me elegi pelo partido PSC, Partido Social Cristão, o qual eu quero deixar aqui um grande agradecimento aqui para o nosso presidente do partido, João Campos, né, para o que concorreu para a majoritária, o Cláudio Doro fez uma boa votação. Se não tivesse sido castigado pelas nossas pesquisas que fizeram na nossa cidade de Passo Fundo, o resultado seria bem diferente. Quero agradecer aqui a todos os meus colegas que foram candidatos comigo, né? Por isso que eu estou na cadeira hoje
como vereador, foi com a soma de todos os votos dos meus colegas, tanto homens como mulheres. Gostaria de dizer todos os nomes deles aqui, mas não trouxe a lista, então quero agradecer dessa forma aí e dizer a eles que estou aqui representando eles na Câmara, e com esse vereador aqui ninguém se decepciona, tenho posicionamento, né? E só posso agradecer a toda essa nossa equipe, não só os candidatos do nosso partido, também não só o nosso prefeito e vice-prefeito, mas toda a equipe que ajudou o PSC. E nós temos aí, né, uma projeção aí pro futuro, né? A próxima eleição agora vai ser para deputado federal e estadual. Quero ver qual é o posicionamento do partido, mas eu já posso aqui dizer que já sou um pré-candidato a deputado estadual ou um pré-candidato a deputado federal. Vamos ver qual é a vaga que fica mais acessível para esse vereador aqui, e dizer que nós temos alinhado com a política do bem, Ana, né? E a política do bem é essa, né? Eu quero dar esse passo aí, né, para deputado, porque eu acredito que já fiz a minha parte e quero continuar fazendo a minha parte enquanto vereador, mas deputado com certeza terei mais poder para ajudar a nossa população, com certeza. Vereador Renato Tchequer, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e sucesso, então, neste novo mandato. Nosso gabinete está sempre à disposição do nosso povo de Passo Fundo. Está sempre à disposição, portas abertas. Não tem lugar para falar com este vereador aqui. Se o povo de Passo Fundo não puder vir até o nosso gabinete, nós vamos até a casa do povo, ainda mais diante dessa pandemia, né? Hoje mesmo, vindo aqui, um cidadão lá perto da minha casa fez um requerimento para esse vereador aqui, e eu já estou mandando, né, a minha assessoria lá para tentar resolver o problema desse cidadão. Nós trabalhamos dessa forma, com respeito à população, e a população da mesma forma tem respeito por esse vereador aqui. Então, queria dizer que nós estamos sempre à disposição da nossa comunidade de Passo Fundo. E a edição de hoje do nosso telejornal termina aqui. Nós agradecemos a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.